Olá, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou a Suzy Nakamura, eu sou contadora e fundadora da Inove Contábil MS. Somos uma empresa de Três Lagoas, Mato Grosso do Sul, e meu objetivo com esse vídeo é apresentar para vocês uma contabilidade que ajuda você, empresário, a enxergar melhor os números da sua empresa, que vai contribuir para a gestão e para o crescimento do seu negócio. Então, por isso, acompanha a gente aqui, que você vai ficar admirado com o que a contabilidade pode fazer por você. Então, primeiramente, eu gostaria de trazer uma reflexão aqui, da gente parar para pensar. Quando abrimos uma empresa, obviamente que a gente abre uma empresa porque acredita num sonho, numa ideia, queremos uma renda melhor para nós vivermos bem, para as nossas famílias. E aí a gente abre uma empresa com um sonho grande. E conforme a gente vai trabalhando, às vezes começa a entrar dinheiro, e também sair dinheiro. E aí a gente compra, a gente vende, a gente contrata, a gente amplia, a gente diminui. E a gente vai movimentando esse dinheiro. E a gente faz tanta coisa, empresário? Você é gestor, você é consultor, você é financeiro, você é RH, você é compras, é vendas, enfim. Às vezes, dependendo do contexto que a gente está inserido na nossa empresa, a gente faz tantas coisas e a gente tem tantas atribuições ali, e de repente você para e você não tem dinheiro. Você tem milhões de dinheiro na conta, só que você também tem milhões de conta para pagar na sua empresa. E aí fica aquela sensação de que trabalha e não sabe onde está o dinheiro, e não tem dinheiro, A gente não tem dinheiro, às vezes, para tirar umas férias, para trocar o carro, para melhorar a casa que vive, para ter um pouco de lazer com a família. E aí a gente fica com essa sensação de que está trabalhando muito e recebendo pouco. Então, eu acredito que esse sentimento infelizmente, é um sentimento comum com vários empresários, principalmente quem está começando. E então, se você se encontra nessa situação, assim, se você conseguiu se identificar, eu quero te dizer uma coisa, A contabilidade, ela pode te ajudar a ter uma empresa lucrativa. E aí, entrando mais nesse contexto, que às vezes você tem dinheiro e fica com medo de pegar o dinheiro no caixa da empresa, tirar como lucro ali, como prolabore, enfim, você fica com medo de tirar e faltar. Ou às vezes não tem dinheiro e você não sabe por que não tem dinheiro, você não consegue enxergar onde o dinheiro foi. Então, às vezes a gente se encontra naquela situação assim, Nossa, onde estou? Para onde vou? Será que está certo a minha empresa? Será que a minha empresa é lucrativa? Será que eu estou fazendo certo? Será que eu estou vendendo no preço certo? Será que eu estou comprando certo? Porque tudo hoje a gente precisa de um processo. Então, eu tenho dinheiro no caixa da empresa, eu posso pegar? Será que eu posso pagar essa conta hoje? Será que não vai faltar dinheiro amanhã? Será que eu posso investir no meu negócio? Eu queria ampliar, queria aumentar as vendas, a unidade. Será que eu tenho condições de investir esse dinheiro com capital próprio? Será que compensa pegar capital de terceiros, pegar financiamento de um banco? Será que se eu pegar financiamento de um banco para investir na minha empresa, eu vou ter condições de honrar? Será que essa operação vai trazer um resultado para mim? Será que está compensando ter essa empresa? Poxa, eu acordo de madrugada, vou trabalhar, sou a primeira a chegar, a última a sair, atendo todo mundo, eu faço compras, faço vendas, nossa, eu estou trabalhando horrores, vivo ocupado e não vejo dinheiro. Será que está compensando ter essa empresa? Então, diante do exposto, o que eu quero dizer para você?
que a base de uma boa gestão contábil, ela é sustentada por, na verdade, sim, uma boa gestão contábil, ela é sustentada por um tripé, que nada mais é que uma análise patrimonial, uma análise financeira e análise econômica. Desculpa. E análise econômica. O que consiste a análise patrimonial? Patrimônio é o dinheiro que o sócio investiu na empresa, o capital famoso, o capital social. Patrimônio é o lucro que a empresa teve. Então, quando a gente fala de análise patrimonial, também são os ativos. O que é ativo? Máquinas, equipamentos, móveis, utensílios, computadores, estrutura física. Então, quando a gente fala em patrimônio, né, a gente fala dos bens que a empresa tem. Então, o que traz essa análise patrimonial? É justamente o quanto de retorno financeiro está tendo esses bens, né? Se compensou investir nessas máquinas, nesses equipamentos, se a produção desses bens está gerando resultado positivo para a empresa, está trazendo alguma lucratividade para a empresa. Quando a gente fala de análise financeira, basicamente é o capital de giro da empresa, o fluxo financeiro da empresa, né? O dinheiro que entra, o dinheiro que sai, o dinheiro que precisa ter reservado. É basicamente isso. E a análise econômica é a capacidade que a operação da empresa tem de gerar lucro, de gerar resultado que sustente a empresa, entendeu? Então, por exemplo, se você tem lá um comércio mesmo, o que envolve a operação? A operação envolve a compra da mercadoria, envolve o atendimento do cliente, envolve os salários do pessoal, os impostos que incidem, enfim. E aí o valor de venda. Então, você comprar esses bens aí, esses materiais e vender, tá tendo um retorno financeiro? Você está tendo lucro sobre essa operação? Uma indústria, o processo de industrialização. Esse processo de industrialização é lucrativo? A empresa está lucrando? Essa operação é viável? É rentável? Então, quando a gente fala de análise econômica, é a capacidade que a empresa tem, que o operacional de uma empresa tem de gerar resultado, de gerar lucro para a empresa. É o retorno da operação, né? É a lucratividade da operação. E aí, na contabilidade, existem duas demonstrações bases, né? Que são as principais, na verdade, que é o balanço patrimonial e o DRE. O balanço patrimonial é um relatório contábil gerado após o registro de todas as movimentações financeiras de uma empresa em determinado período. Essa demonstração informa toda a situação patrimonial, ou seja, os bens, direitos e obrigações de uma empresa. Além disso, é possível identificar todos os investimentos e suas fontes de recursos. O que é um balanço patrimonial? É um relatório onde consta tudo que a empresa tem, tudo que a empresa tem dinheiro, tudo que a empresa tem para receber de clientes, tudo que a empresa tem de móveis, utensílios, máquinas, equipamentos, computadores, carros, estrutura física, tudo que a pessoa tem. E tudo que a empresa, né? Tudo que a empresa deve, fornecedores, impostos, salários, contas de água, luz, despesas estruturais e tudo o capital, tudo que foi investido nessa empresa também, tanto o capital próprio como o capital de terceiros, como o capital social, a lucratividade. Então, o balanço patrimonial, ele compõe bens, direitos e obrigações. Então, todos os bens da empresa, tudo que ela tem de direito, tudo que ela tem para receber e tudo que ela tem de obrigação também, que é pagar. E aqui eu trago um exemplo de balanço patrimonial.
existe uma estrutura contábil que eu não vou me aprofundar agora, porque eu não sei se é relevante para você, empresário, saber o que é ativo circulante, enfim. Né? Mas, enfim, então ativo, caixa, né? Ativo circulante são contas a receber a curto prazo. Ativo não circulante são bens e direitos, tipo, a longo prazo, né? Ou se, vamos supor, se eu tenho clientes a receber, eu só que vou receber ele daqui a 1 ano, então entra no não circulante. Uma coisa assim. Passivo circulante, passivo não circulante, que são os empréstimos, as contas que a empresa tem que pagar, as despesas, e formada também pelo patrimônio líquido aqui, que é o capital social e os lucros e prejuízos distribuídos. Eu trouxe aqui um relatório bem simples de empresas que não tem lá muitos custos, muitas despesas, tá? Porém, existem empresas que o capital social é bem mais robusto, principalmente ações que têm, né, empresas de capital aberto que têm ações, ou enfim, geralmente que tem cotas de ações e uma série de coisas, é bem mais complexo. Mas aqui o meu objetivo é mostrar para você uma carinha de relatório. E aqui, né, um balanço patrimonial, onde o ativo fica de um lado e o passivo fica do outro, uma estrutura completa para você ver. Então, assim, para você observar, contabilidade é para todas as empresas, tá? Não existe assim contabilidade, toda empresa precisa de uma contabilidade. Vocês já vão entender o porquê. E aqui outra declaração importante, fundamental, é a demonstração de resultado do exercício, que nada mais é do que a demonstração do resultado do exercício, é uma demonstração contábil que se destina a evidenciar a formação do resultado líquido em um exercício, através do confronto das receitas, custos e despesas, apuradas segundo o princípio contábil do regime de competência. Demonstração de resultado do exercício, a famosa DRE, nada mais é do que tudo que a empresa vendeu, todo o serviço que a empresa prestou, tudo que ela recebeu, fora a operação, enfim, tudo que ela recebeu, tudo que ela gerou, né, de venda e de serviços. E também pode ter outras rendas que não faz parte da operação dela. Então, tudo que ela gerou, né, todo o serviço e venda que ela gerou, menos os impostos que incidiram sobre a venda, sobre os serviços, menos as despesas, os custos, e aí lá no final sobra um valor. Esse valor geralmente é o lucro ou o prejuízo da empresa. Então, a DRE nada mais é do que a demonstração contábil se teve lucro ou prejuízo. E aqui eu trouxe alguns relatórios, né, de DRE, aqui, ó, as receitas, e contabilmente falando, existe uma estrutura para demonstrar isso daí, né? E eu estou trazendo aqui custos e despesas, né? Custos, despesas, resultado líquido lá embaixo. Então, eu mostrei relatórios para vocês, e aí o que acontece? Nós, contadores, vamos lá, a gente faz a contabilidade de vocês, e aí a gente manda esse monte de relatório para vocês, né? E aí você, empresário, olha esses relatórios e você fala assim, nossa, tipo, o que são esse monte de número, né? Porque a verdade é que você não precisa saber. Assim, você precisa sim ter uma noção, você precisa entender o custo, despesa, porque conforme você vai trabalhando, você vai começar a entender, se familiarizar com alguns termos contábeis e administrativos e tudo mais. Porém, você não há necessidade de você fazer uma faculdade de ciências contábeis. E o que acontece? A gente às vezes manda esse monte de relatório para vocês, e mesmo que vocês entendam, que vocês conheçam esses números, vão pensar assim, o tempo que vai demorar para você ler esses relatórios, o tempo que vai demorar para você entender esses números, o tempo que vai demorar para você tirar uma conclusão sobre os números apresentados no balanço e na DRE. E aí a gente olha, nossa, como isso é complexo, né? Antes da continuidade aqui, eu quero mostrar para vocês que, assim, apesar de ter esse monte de relatório, né? Nós temos o fluxo de caixa, nós temos o balanço patrimonial, DRE que eu apresentei para vocês, e temos o fluxo de caixa, que é um relatório financeiro. E antes da continuidade, eu vou apresentar para vocês um pouquinho da diferença
desses 3 relatórios. Olha, vamos imaginar aqui o relatório fluxo de caixa, o balanço patrimonial e o DRE. Por que a gente precisa passar esse monte de relatório para você? Então, para você entender, vamos imaginar aqui que essa empresa, no dia 25/4 aqui, essa empresa vendeu mercadorias no valor de R$1.000 e recebeu à vista em dinheiro. Como que é registrado esse valor na contabilidade ou como deve ser registrado na sua empresa? Lá na sua empresa, você vai lançar no seu sistema lá que entrou R$1.000 de dinheiro referente à venda da nota 12. Então, quando você emite a nota lá e recebe o dinheiro, o seu sistema financeiro ou o seu controle, você vai lançar lá, né, que entrou R$1.000 da nota número 12. E automaticamente vai aparecer R$1.000 aqui no seu caixa físico. Aí, desse caixa físico, entra no balanço patrimonial aqui, ó, caixa físico, R$1.000. E esse daqui, ó, é uma venda que a empresa efetuou. Então, também vai aparecer aqui na demonstração de resultado do exercício, R$1.000, porque é uma venda que a empresa efetuou, então é uma operação. Então, entra aqui R$1.000. Aí, vamos imaginar que você recebeu uma conta para pagar, uma conta de energia para pagar no valor de R$100 que veio no dia 5/5. Nós estamos aqui no dia 25, então essa conta você vai pagar só no dia 5. Onde que vai aparecer? Não vai aparecer aqui nesse fluxo de caixa. Você vai lançar no seu sistema lá no contas a pagar e vai aparecer lá no contas a pagar. E contabilmente falando, aparece aqui, ó. Aí a gente contabiliza na despesa, porque teve um custo, uma despesa, né, de R$100 de energia elétrica. E aí aqui fica contabilizada a despesa que teve e aqui fica contabilizado, aparece o valor a pagar, que é de R$100. E não aparece no fluxo de caixa porque esse R$100 não saiu do meu caixa. Entendeu? É uma conta que eu vou pagar. Mas é importante que lá no dia 5/5, eu tenho R$100 para pagar. Aí vamos continuar aqui, ó. No dia 25/4, eu comprei R$500 em mercadoria. Então, esses R$500 eu paguei R$250 à vista e R$250 eu vou pagar em 30 dias. Então, o que acontece? Eu comprei R$500. Então, ele entra aqui no meu custo, ó, porque é uma compra de mercadoria. Só que 250 eu paguei do caixa, então R$250 saiu do meu caixa, eu peguei lá o dinheiro e paguei o moço, e outros R$250 eu vou pagar. Então vai entrar aqui em fornecedores a pagar, que eu vou pagar em 30 dias. Então é uma obrigação que eu tenho. Vocês conseguem entender aqui o que é direito, bem e obrigação? Aí, ó, continuando aqui, dia 25/4, eu vendi mais R$1.500. Olha que legal, mas eu vendi com 30, 60 e 90 dias. Então, esses R$1.500 aqui, ó, é uma receita. Então, eu vou somar aqui mais R$1.500. Igual, eu tinha vendido R$1.000 e vendi mais R$1.500. Então, deu R$2.500 o total de venda que eu fiz, o total de receita. E aí, só que eu não recebi à vista, eu vou receber a prazo, em 30, 60, 90. Então, vai entrar aqui, ó, clientes a receber, que eu vou receber nos próximos meses. E conforme eu for recebendo, aí vai entrando dinheiro no caixa e vai baixando aqui esse cliente a receber. Mas o meu objetivo nessa singela, nessa demonstração simples, é mostrar para vocês a diferença de cada formulário, de cada relatório. Aqui no fluxo de caixa, você entendeu que é só o dinheiro que entra e o dinheiro que sai? E lá no final do dia, você vai contar o seu caixa. Então, quando você contar o dinheiro que tem lá, nesse exemplo aqui, tem que ter R$750 de dinheiro. Se não tiver R$750 no dinheiro, aí você tem que ver onde que tá, porque pagou alguma coisa, sabe? Aconteceu alguma coisa com esse dinheiro que não tá aqui, ou não foi registrado. Então, o fluxo de caixa, ele vai mostrar o saldo de dinheiro que você tem. E aí, o fluxo de caixa tem o fluxo de caixa físico, que é o caixa da empresa, né? O caixa físico, e também o banco. O próprio extrato bancário já é uma demonstração
financeira e já fica registrado. Você não precisa conferir, porque o saldo sempre vai bater, né, por conta do banco, mas o fluxo de caixa físico você precisa bater. Então, numa demonstração de fluxo de caixa contábil, geralmente tem as entradas e as saídas de dinheiro da empresa. E aí entra também o extrato bancário. Só que aí quando você tem um controle lá no caixa da sua empresa, aí tem que ter o fluxo de caixa físico e o extrato bancário é diferente, né? Separado, tá? Aqui no balanço patrimonial, você observou que tem aqui o que eu tenho de dinheiro físico e o que eu tenho para receber e também tem o que eu tenho para pagar? Gente, um balanço patrimonial tem mais informações que isso daqui, tá? Que eu só trouxe para demonstrar esses lançamentos para você conseguir identificar a diferença de uma declaração para outra. E você observa que na DRE, nós temos aqui, ó, eu vendi 2.500, tive aqui R$600 de despesas, então imaginando que esse seja o real, eu tive um lucro de R$1.900. Mas, uai, esses R$1.900 não tá no meu caixa? Onde que tá no meu caixa? Eu não tô vendo, eu não recebi ele, não tá no banco, não tá no dinheiro, onde que tá, né? Então, poxa, eu tive R$1.900 de lucro, significa que eu tenho R$1.900 em dinheiro? Não. Significa que a minha empresa gerou um lucro contábil de R$1.900, só que esse lucro não foi convertido em caixa, porque ele está aqui no contas a receber. Então, ele vai ser convertido em caixa quando eu receber, tá? Então, essa aqui é uma demonstração bem simples para vocês entenderem a diferença de uma declaração e outra e para vocês entenderem também que às vezes você tem um sistema de gestão financeira e esse sistema de gestão financeira gera um DRE financeiro e esse DRE financeiro é diferente do DRE contábil. Por quê? O DRE financeiro ele apura todo o dinheiro que entrou e todo o dinheiro que saiu, tá? E aí, por exemplo, se teve pessoas ali que pagou atrasado, vai aparecer lá no atrasado, entende? Então, às vezes, você consegue fazer uma gestão de fluxo de caixa, mas você não consegue apurar o resultado real da sua empresa, dependendo da demonstração que o seu sistema financeiro trazer, tá? Esse DRE, esse balanço patrimonial, quem vai trazer para você é o seu contador. Então, trazendo essa informação para vocês, entendendo um pouquinho mais, eu quero agora mostrar para vocês, né? Então, assim, o que eu falei, né? Eu falei para você que a contabilidade, a análise contábil, a gestão contábil, ela é sustentada por 3 tripés: a análise patrimonial, a análise financeira e a análise econômica. Eu mostrei para vocês que existe o balanço patrimonial, o DRE e o fluxo de caixa. Porém, a gente manda muito balanço patrimonial e DRE. Só que você recebe aquele monte de relatório, você recebe aquele monte de informação e você fica meio perdido. Você não sabe o que fazer com esse monte de informação. E aí é onde a Inove Contábil entra para traduzir as informações para vocês. E sabe como? Vou te mostrar agora. Como que a gente traduz as informações com dashboards. Então, só para você saber, né? Essa daqui é uma empresa modelo, tá bom? Os dados são reais, porém a empresa é uma empresa só de demonstração. Então, quando a gente fala em contabilidade, quando a gente fala em balanço patrimonial, quando a gente fala em DRE, demonstração de resultados do exercício, a gente está falando de lucratividade. Então, por exemplo, esta empresa aqui, ó, ao apurar a demonstração de resultado do mês dela, ela apurou uma lucratividade de 5,46%, que corresponde a 229 mil em lucro líquido e apesar de ter tido lucro, foi 15% menor que o mês anterior. Aqui ela demonstra a contabilidade, a lucratividade acumulada, que equivale a 4,87% do faturamento total e resultou num valor de 2.300.000 e teve uma lucratividade 10% superior ao período anterior. E aqui no último gráfico, nesse fluxo de resultados, ele demonstra toda a receita da empresa, ou seja, essa empresa teve uma receita de 4.200.000, teve despesas lá, custos, despesas e tudo mais, impostos no valor de 3.900.000
que resultou no lucro líquido aqui de 229 mil. E essas despesas aqui, como que ela está distribuída nas receitas, né? Ou seja, tudo que a empresa gastou, consumiu, como que está distribuído em tudo que ela recebeu, tudo que ela gerou, na verdade? A gente consegue identificar aqui, ó, nesse gráfico de distribuição de resultados, ó. Então, aqui fica muito claro que 5,5% da empresa é lucro, 23% do resultado, do lucro dela, assim, do lucro não, da receita dela, do que ela produziu, foi para impostos, 48,9% foi para fornecedores, 0,5% folha de pagamento, 0,6% despesas financeiras e 21,5% para outros. Esse outros é despesas com água, luz, aluguel, serviços tomados, entende? Estrutura física, enfim, fretes, enfim, diversas despesas, tá? Então aqui a gente consegue ver claramente como que está distribuída a operação dessa empresa. E aí, vamos imaginar que no momento de economia, vamos rever os nossos custos. Aí, geralmente, os empresários, eles olham e eles falam assim, primeira coisa, eu vou cortar a gente, vou mandar a gente embora. Para essa empresa aqui, ó, mandar a gente embora não vai causar nada, porque a fração do pessoal dela é muito mínima, não vai impactar em nada o resultado dela, entendeu? Então, a folha de pagamento dela aqui é o menor dos mundos. Às vezes, revisar os impostos, né? Às vezes, rever esses fornecedores que compõem uma parcela maior. Às vezes, né, revendo essas despesas aqui, essa empresa consegue economizar melhor, assim, reduzir custos e despesas e melhorar o resultado. Mas aqui a gente vê claramente para onde o dinheiro está indo. Desse lado aqui é uma análise comparativa com o período anterior. Então, nesse caso aqui, imposto, ó, essa empresa pagou 2,4% a mais de imposto que no período anterior. Então, que foi equivalente a 22.691 reais a mais que no período anterior. Quanto a fornecedores, apesar de ter uma grande parcela aqui de fornecedor, ainda ela comprou, a parcela de fornecedor dela é menor que do período anterior, né? Aqui, ó, ela comprou, a parcela de fornecedor ela comprou 29% a menos que no período anterior. Folhas de pagamento, ela teve um custo maior, uma despesa maior, às vezes por conta do 13º salário. 35% a mais, que equivale a R$ 5.949. Então, assim, ó, poxa, gastou mais que folha de pagamento. Compensa reduzir benefício ou mandar a gente embora? Não, por quê? É uma parcela muito mínima. Então, seria uma ação desnecessária que além de diminuir a mão de obra, não ia impactar em nada no resultado. Então, apesar de ter tido um aumento aqui, esse aumento é insignificante, porque não prejudica o resultado da empresa. As despesas financeiras é a mesma situação. Ela teve uma despesa financeira bem maior que no período anterior. Lógico que tem que ver se está pagando juros, se está pagando muita conta em atraso, mas esse daqui não seria um problema significativo, porque aqui, ó, a despesa financeira também é uma porcentagem muito pequena perto da receita total. Então, às vezes, seria uma energia gasta desnecessária, visto que o impacto no resultado seria muito mínimo. Aqui tem outras despesas, né? Teve um consumo um pouco maior que no período anterior, que foi equivalente a 9,5%. Às vezes aqui sim seria interessante dar uma olhada, né? Por que gastou mais? E o lucro foi menor que do período anterior, teve uma variação aí de 15% a menor. Aqui nós vemos a capacidade de quitar as obrigações. O que esse índice nos diz? Diz que essa empresa, a cada R$1 que ela tem 52 centavos para quitar as suas contas de curto prazo. Então, não é um índice assim muito grave, mas também não é um índice ideal, tá? Esse índice aqui, o ideal seria pelo menos no mínimo 1. Essa empresa, ela demonstra uma necessidade, a operação dela precisa de 8 milhões
Então, ela necessita de um capital de giro de 8 milhões e 400 mil para ela custear a operação dela. Ela precisa ter essa reserva aqui de caixa, esse capital de giro para conseguir custear a operação dela sem maiores transtornos. O EBITDA, esse índice, ele indica o retorno, a lucratividade da operação. Então, isso aqui é assim, tudo que a empresa produziu, menos o que ela gastou para produzir e tirando os impostos, antes de descontar os impostos, imposto de renda. Então, aqui é o retorno da operação dessa empresa, que está equivalente a 907 mil acumulado, né, 1,9%. E comparando com o período anterior, teve um aumento de 28% aqui. Então, essa operação dessa empresa aqui é uma operação lucrativa, tá? E essa empresa aqui, ó, ela tem um caixa físico de 106 mil e tem 5 milhões de saldo nos bancos. E aí, diante do exposto, eu faço uma provocação. Vocês vendo assim, essa empresa é uma empresa saudável? Aparentemente é, né? A operação está dando lucro, está fechando com lucro, né? Enfim, não tem nada aqui que diz o contrário. Quando a gente vai para um estudo mais aprofundado, vamos olhar lá o capital de giro dela. No capital de giro, essa empresa traz... o que a gente observa aqui? A gente observa que essa empresa, ela compra dos fornecedores e ela tem um prazo médio de pagamento de 54 dias. Então, ela compra do fornecedor e ela só paga depois de 54 dias. É um prazo muito bom. As mercadorias que essa empresa compra ficam, em média, 57 dias estocadas. Então, o giro dela é de 57 dias. E ela recebe dos seus clientes em 25 dias. Ou seja, é um ciclo financeiro muito saudável, porque essa empresa vende primeiro para depois pagar. Ou seja, ela vende, ela recebe dos seus clientes e depois paga os fornecedores. Então, esse ciclo é um ciclo saudável e o ciclo financeiro dela é de 28 dias, ou seja, esses 28 dias é o período nesse que ela precisa, né, o dinheiro de capital de giro que ela precisa para custear a operação dela, é a necessidade de capital de giro dela. Então, ela precisa de dinheiro para custear 28 dias de operação, para se manter saudável. Então, olhando aqui, ela é uma empresa saudável, continua saudável. Aqui a gente já observa que ela tem mais contas para pagar do que para receber, né? Ela tem 5 milhões e 400 mil de fornecedores para pagar contra 3 milhões e 254 mil de clientes para receber. E quando a gente traz aqui para o gestão de tesouraria, lembra que ela tinha lá 5 milhões no banco? Então, daqueles 5 milhões para o banco, 4 milhões e 800 mil é capital de giro, ó. Então, a contabilidade traz para você o quanto de capital de giro você tem. Porém, a gente observa que, lembra que a gente viu lá que ela tem a necessidade de capital de giro de 8 milhões e 400 mil, e esse 8 milhões e 400 mil é para financiar esses 28 dias de operação, que é o ciclo financeiro dela. Então, ela precisa de 8 milhões, ela tem 4 milhões e 800 mil, e então ela está com saldo negativo de 3 milhões e 500, ou seja, ela precisa levantar 3 milhões e 500 mil para manter a operação dela saudável. Então, nesse momento aqui, o que a gente observa? A gente observa que ela é uma empresa que, apesar de ter dinheiro no banco, ela não tem capacidade para honrar todos os compromissos a curto prazo. Ela consegue pagar lá uma parte das contas, das despesas, mas ela não tem o suficiente para pagar todos os compromissos a curto prazo. Então, quais ações essa empresa pode ter para evitar faltar dinheiro amanhã, né? Faltar dinheiro ali em 30, 60 dias às vezes. Número 1, ela pode fazer uma campanha para receber desses clientes aqui, ó. Às vezes esse cliente tem inadimplentes, então ela faz uma campanha para receber os inadimplentes, ela faz uma campanha para antecipar os pagamentos,
ela faz uma campanha para postergar fornecedores, pede prazo, pede desconto, enfim, ela faz uma campanha para postergar fornecedores, pode fazer, né? Ela pode fazer, ó, ela tem estoque em mercadoria, então o estoque dela está 57 dias, então ela pode ver lá os produtos encalhados, fazer uma queima, fazer uma promoção relâmpago lá, ou fazer uma campanha de vendas mesmo, engajar a equipe em vendas lá, não precisa dar desconto, mas assim, ligar, mandar, fazer uma campanha ali para vender determinados produtos à vista, estimular os clientes a pagar à vista para entrar dinheiro no caixa e suprir esse saldo negativo de tesouraria. Então, aqui, quando a gente identifica isso daqui, a gente já começa a pensar em ações que essa empresa pode ter para que não falte dinheiro no caixa dela. E mais a fundo ainda, quando a gente olha em estrutura de capital, que nada mais é do que o retorno. Lembra que eu falei para vocês lá da análise financeira, patrimonial e econômica? Lá eu já mostrei para vocês a análise financeira. Ela precisa levantar dinheiro para ter capacidade de honrar os compromissos a curto prazo. A operação dela é lucrativa, nós vimos lá no EBITDA que a operação é lucrativa, então está gerando um resultado, um retorno sobre a operação. E aqui a gente analisa o capital da empresa, o patrimônio da empresa. O ROI é o retorno sobre o patrimônio. Aqui, no caso, está retornando 89%, então está retornando bem, é uma boa margem de lucratividade, né? Então, enfim, está tendo um bom retorno do investimento. E o ROA é o retorno sobre os ativos, né? Então, já está retornando 11,71%. Também tá bom. Só que o que a gente observa aqui, na verdade, aqui é capital de terceiros, enfim, o que a gente observa aqui? Que esta empresa, ela, na verdade, ela está operando com um capital de terceiros. Então, esse ROI aqui não necessariamente está sendo um bom indicador. Por quê? Aqui a gente vê o índice de endividamento dela, esse índice de leverage, que é o que significa? Significa o quão a empresa está operando com capital de terceiros. Então, aqui, ó, entre o 1 e o 3,33 é um índice saudável. Por quê? Quando a gente fala de capital de terceiros, gente, não necessariamente, nem sempre, assim, não que não possa pegar dinheiro emprestado, mas porque existem operações que a empresa faz que realmente compensa você custear algum valor com capital de terceiros. Por exemplo, você vai investir numa nova unidade, aí você pega lá 50% do valor do investimento, você pega emprestado do banco e os outros 50% você investe em capital próprio. Então, não é errado, você faz essa análise, você vê que vai ter retorno financeiro, que vai pagar os juros e tudo, e ainda vai gerar resultado para a sua empresa. Você deve pegar, né? A gente deve investir com capital de terceiros. Porém, existe um limite, né? Então, e esse indicador, ele traz justamente isso, esse limite. Nesse caso aqui, essa empresa está operando 100% com capital de terceiros, entendeu? Então, ela não está com uma estrutura tão saudável, apesar de estar retornando lucratividade, apesar da operação ser rentável, ela está trabalhando com capital de terceiros, então, na verdade, ela tem que melhorar esse desempenho dela para ela conseguir honrar com os compromissos. Então, isso daqui, ele diz isso. Ele diz que está dizendo para a gente que essa empresa ela está totalmente endividada. Então, ela precisa produzir riqueza, precisa melhorar a margem de lucratividade dela para conseguir honrar com os compromissos dela. E aqui esse é o índice de liquidez corrente. O índice de liquidez corrente dela tá bom,
porque quando a gente vai, na verdade, isso daqui é a capacidade de honrar os compromissos a médio e longo prazo, mas aqui entra o estoque, né? No índice de liquidez imediata não entra o estoque, e porque o estoque você precisa de um tempo para desfazer dele, né? Então você não consegue pegar e pagar na hora. Quando a gente fala de índice de liquidez corrente, a gente já fala de estoque também. Então, aqui, por isso que é um índice um pouquinho maior. Então, quando a gente fala no quesito de quitação das dívidas ou dos fornecedores dos custos e despesas a médio e longo prazo, ela tem uma liquidez razoável, tá? Ela é uma empresa saudável, mas ela está operando com capital de terceiros. Então, essa daqui é uma análise contábil completa que eu trouxe para vocês conhecerem. Essa é uma contabilidade verdadeira, né? E aí eu trago uma curiosidade. As curiosidades é que assim, as 4 maiores doenças da empresa é insolvência financeira, que é justamente a falta de capacidade de honrar com os compromissos, pagar as contas em dia, né? Muito consequência por conta da falta da gestão financeira, da falta da gestão, falta de capital de giro, falta de a incapacidade que a empresa tem de gerar resultado, né? De custear a própria operação. Overtrade é quando a empresa vende muito com a margem de lucratividade muito pouca e é uma empresa que não gera lucro e acaba consequentemente não gerando lucro. Undertrade é o contrário, é quando a empresa não está vendendo ou geralmente ocasionada pelo contrário do overtrade, né? O overtrade ele vende demais com pouco lucro. O undertrade ele vende muito pouco com a margem de lucro muito alta. Então, às vezes não está vendendo o suficiente para custear a operação, para financiar, para custear a empresa. Então, também é uma das principais causas aí, uma das principais doenças das empresas, e também o excesso de endividamento, que é justamente você pegar muito dinheiro de terceiros para investir no seu negócio e o negócio não gerar o retorno suficiente para honrar com esses compromissos. Então, assim, é saudável você investir na sua empresa com capital de terceiros, mas não é saudável, assim, é prejudicial você investir na sua empresa somente com capital de terceiros. Tem que ter um meio termo aí, tem que ser bem equilibrada essa conversa. Então, essa daqui são as 4 principais doenças e nessa análise que nós vimos, nós podemos identificar possível insolvência financeira da empresa. Então, essa análise que eu fiz, nós observamos possível insolvência financeira e excesso de endividamento. Então, como a gente identificou isso, nós observamos também que essa empresa tem caixa, então ela tem capacidade de estar fazendo ações pontuais para reverter essa situação, entendeu? Então, por exemplo, já que nós identificamos insolvência financeira e excesso de endividamento, o que significa? Significa que essa empresa tem que trabalhar para aumentar a margem de lucratividade dela, para receber lá dos clientes, dos inadimplentes, antecipar recebimentos, às vezes fazer uma campanha ali para vender à vista e receber o dinheiro na hora, entendeu? Então, diante dessa análise, esse empresário, esse gestor, ele já consegue tomar algumas atitudes preventivas, né? E aí, consequentemente, gerir melhor a sua empresa. Então, o que o empresário ganha quando ele tem uma boa gestão contábil? Ele ganha clareza sobre a lucratividade da empresa, você ganha a condição, a oportunidade, na verdade, né? A clareza de de tomar decisões com base nos históricos da sua empresa, né? Com o que foi realizado na empresa. Você economiza tempo e dinheiro e investe sua energia no que vai trazer resultado à sua empresa, né? Quantas vezes a gente acha que o problema está num lugar e a gente vai, investe, trabalha e quando você mais trabalha e não vê retorno nenhum, porque na verdade o problema não era aquele, o problema era outra coisa e a gente acabou
por achismo, né, deduzindo que o problema era um e na verdade era outro. Então, lá você vai tempo, dinheiro, energia. Então, quando você tem clareza dos números, você economiza tempo, economiza dinheiro, gasta energia, na verdade investe energia em algo que vai trazer resultado para a sua empresa. Você consegue identificar falhas no seu planejamento, consegue trabalhar as prevenções. Você tem lá uma meta de aumentar em 5% a sua lucratividade. Aí você vai um mês, não aumentou, 2 meses, não aumentou, 3 meses, poxa, não aumentou. O que está acontecendo? Por que não aumentou a lucratividade? É a equipe que está produtiva? Para onde está indo esse dinheiro? Eu estou gastando muito com fornecedores? Enfim, você consegue identificar e ver para onde está indo o dinheiro. E com tudo isso, você, empresário, você se torna gestor da sua empresa. Então, a contabilidade ela é muito importante para todas as empresas e não é só para as empresas grandes, é para quem está começando, principalmente quem está começando, para quem é pequeno e quer crescer, porque você deixa de tomar decisões no achismo e começa a tomar decisões com base na realidade da sua empresa. Ai, Suzy, o que eu preciso para ter uma contabilidade certinha? Você precisa emitir nota de tudo que você vende, você precisa comprar dos seus fornecedores com nota, você precisa ter um sistema de gestão financeira para estar alimentando esse sistema, para você ter o histórico de todas as suas despesas, você precisa registrar seus funcionários, sabe? Quem trabalha para você e é registrado certinho e trabalha certinho lá, então você precisa registrar seus funcionários, precisa ter uma base, uma pequena organização administrativa na sua empresa para você conseguir alimentar o seu contador, porque essas informações o contador ele não tira do nada, né? Ele tira do que você alimenta ele. Então, se você alimentar a sua contabilidade, ela também vai te trazer bons relatórios, ela vai te trazer resultados. Agora, se você não emite nota, se você não registra seus funcionários, se você não controla, se você não tem um controle dos seus custos, do que você paga na sua empresa, algo fundamental, importantíssimo, separar o que é do empresário, o que é da pessoa física, o que é da família sua, empresário, e o que é da empresa. É muito importante separar, porque se você mistura tudo, aí a gente vai lá ver o lucro, você lembra daquele gráfico pizza? Aí a gente vai ver lá e vai ver despesas diversas lá, 50% de despesas diversas. Aí, nossa, mas o que é 50% de despesa? Aí vai ver 30%, 10% é despesas de você, empresário, despesas da sua casa, água, luz, telefone, escola das crianças, que está lá na contabilidade misturada. E qual o impacto que isso traz para você? Vamos pensar assim, vamos lá calcular a sua lucratividade. Deu lá 10% de lucratividade, quando na verdade deveria ser 15%, falei 15%, deveria ser 20%, porque tem despesas lá que não é da empresa, que é sua. Aí a gente vai lá ver o markup da empresa, vamos calcular lá o custo da sua mercadoria. Aí só que tem uma despesa lá, tem lá uma despesa de 10, 15% de despesa que é da sua casa. E aí tá lá na sua contabilidade. A gente vai ver, olha, a média das suas despesas é de 15%, e aí na verdade é 10%, 5% é seu CPF. Então o que a gente faz? A gente vai lá calcular o custo da sua mercadoria e aí vai estar lá que é 15% a maior. Aí você vai calcular o seu preço de venda, vai colocar lá esses 15% lá que não condiz com a realidade, você vai calcular um custo de venda equivocado e aí você não vai ter competitividade no mercado. Poxa, o vizinho lá, como que ele consegue vender por um preço menor? Né? Então você acaba às vezes, nós devemos trabalhar para ter lucro, com certeza, mas é muito importante que você faça seus cálculos, que você calcule o seu preço de venda com base nas informações reais da sua empresa. Então, se a gente coloca lá 10% a mais de despesas e na verdade essa despesa não é da sua empresa, vai dar errado, entende? Às vezes vai acusar um lucro menor quando na verdade é um lucro maior. E você não consegue ter certeza da margem de lucratividade da sua empresa, porque está tudo misturado.
Aí você, quando está tudo misturado, você calcula lucro errado, você calcula preço errado, você calcula despesa errado. Então aí o resto sai tudo errado. Por isso que é importante separar a pessoa física da pessoa jurídica, tá bom? E aí dessa forma a contabilidade consegue gerar essas informações para você e você tem mais facilidade para se tornar gestor da sua empresa. E agora, meus amigos, você que me acompanhou até aqui, eu gostaria muito de te ouvir. O que você achou dessa demonstração, dessa situação? Você já havia visto a sua empresa dessa forma? Você sabia que a contabilidade pode gerar essas informações que eu disse para você agora? Então comenta aqui, comenta nos comentários, comenta com a gente, me dá o seu feedback sobre o que você achou, sobre quais são as suas maiores dificuldades, os seus maiores desafios na gestão da sua empresa, que eu gostaria muito de saber e também para a gente dar continuidade nesse projeto e começar a trazer algum conteúdo legal para você, tá bom? E para finalizar, eu gostaria muito de trazer essa frase, Rita Mae Brown: a definição de insanidade é fazer a mesma coisa repetidamente e esperar resultados diferentes. Então, a verdade é que por muitos anos, o modelo, para você entender, que às vezes você vai lá perguntar para o seu contador não vai entender o que você está falando. Então, por muitos anos, o Brasil é um país extremamente burocrático. Nós contadores, temos milhares de declarações, milhares de declarações, milhares de obrigações. A gente tem que estar prestando conta para os fiscais o tempo todo. E isso é muito desgastante. Para vocês terem uma ideia, um contador, ele gasta a média de 1.900 horas por ano para atender uma empresa. Então, existem dois modelos de escritório contábil. Existe um modelo que ele vai atender as obrigações e vai mandar as guias para você. Esse é um modelo tradicional. Existe um modelo ainda digital, que é aquele lá que é tudo automatizado. Existe esse modelo tradicional que o contador vai puxar suas informações, vai gerar guias, vai mandar suas guias. E existe esse modelo consultivo, que é o que eu apresentei para vocês agora, que o contador mas ele trabalha menos para o governo. Na verdade, ele continua trabalhando para o governo, porque não vai deixar de entregar suas obrigações, mas ele reserva um tempo para trabalhar para você, para ajudar o seu negócio a crescer, para levar informação que vai te ajudar a tomar decisões. E essa é a proposta da Inove. Quando eu me formei, eu tinha esse desejo, e muitas coisas a gente não aprende na faculdade, mas eu comecei a trabalhar, comecei a investir, comecei a testar modelos, até que eu conheci esse modelo de trabalho. E aí eu tive um insight, porque assim, eu não quero que os clientes Inove sejam clientes da Inove porque são nossos amigos. Lógico que o relacionamento, nos tornamos amigos, mas os clientes da Inove, eles devem estar com a Inove por conta do resultado que a Inove ajuda a gerar, que a Inove gera para eles, que a Inove ajuda eles a gerar na empresa deles. Então, movida por esse sentimento, eu fui atrás, bati a cabeça, testei, deu certo, deu errado, a gente chegou nesse modelo de contabilidade. Então, por isso, eu peço com muito carinho que você compartilhe comigo o que você achou, porque eu realmente acredito que vai ajudar muito na sua empreitada aí, tá? E aí, bora crescer juntos? Vamos nessa? Rumo ao sucesso? Então, para você que ficou até agora conosco, muito obrigada pelo seu tempo, obrigada por você ter permanecido conosco. Vou pedir para você seguir a gente no YouTube, no Instagram, tá aqui embaixo, ó, Inove Contábil MS, no YouTube, no Instagram. Segue a gente lá, acompanha o nosso conteúdo, dá força pra gente, dá os feedbacks por lá, tá? Que tamo junto. Um grande beijo e tchau, tchau.